Fala galera, tudo bem com vocês? É um enorme prazer estar aqui para trabalhar a Lei Geral de Proteção de Dados. Pois bem, se você nunca ouviu falar desse tema, seja bem-vindo à nossa aula. É um assunto que está caindo cada vez mais em concursos públicos, tem tudo a ver com os seus direitos fundamentais, então é um assunto muito interessante. Então já pegue o seu caderno, a sua caneta, para justamente você anotar muitas e muitas coisas. Para quem não me conhece, então aqui eu já vou fazer uma apresentação. O meu nome é Leonardo, tá? Eu sou o professor aqui de vocês do Vencendo Concursos e eu deixei aqui separadinho os dados, tá? Para que vocês possam fazer as devidas anotações, tá bom? Então peguem aí a caneta de vocês e já anotem meus contatos, meu e-mail, as minhas redes sociais. Aqui tem o Instagram, tem Facebook. O que vocês precisarem, contem comigo e contem com a equipe do Vencendo Concursos, tá bom? Aqui eu vou deixar para vocês qual que é o número da lei, até para facilitar para quem for pesquisar e assim vocês conseguem ter um melhor aproveitamento do conteúdo, tá? Então a Lei Geral de Proteção de Dados é a lei número 13.709 de 2018. Já tem aproximadamente aí 4 anos que essa lei já foi promulgada aqui no Brasil e ela já está surtindo muitos efeitos. Certamente vocês devem ter lido alguma coisa, vocês devem ter pesquisado alguma situação relacionada à proteção de dados. Então é um assunto muito quente e, logicamente, o nosso foco aqui vai ser trabalhar muito voltado ao concurso público, tá bom? Então vamos dando sequência, tá? Então a primeira coisa, quando a gente estuda a Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos que verificar qual que é a incidência, né? Quem que está devendo, né, cumprir os preceitos que aqui estão inseridos. Então, eu sou advogado, eu sou da Comissão de Direito Digital da Ordem dos Advogados do Brasil, atuo bastante na área do direito digital com relação à adequação da Lei Geral de Proteção de Dados e muitas vezes os meus clientes perguntam, né? Eu estou sujeito à Lei Geral de Proteção de Dados? Eu tenho um pequeno comércio, eu tenho um supermercado, eu tenho uma farmácia pequenininha aqui no bairro, eu vendo alguns produtos só pela internet, eu vendo algumas trufas, eu faço bolo, eu tenho uma pequena confecção. Então, às vezes, as pessoas me perguntam, né, se elas estão restritas aí a observarem a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, vamos verificar quem é que deve cumprir os preceitos da lei que nós iremos estudar. Então, essa lei dispõe a respeito dos dados pessoais, tá? Então, isso é importante. O que é protegido é dado pessoal. Então, quando a gente fala de dado pessoal, nós estamos referindo às pessoas físicas, né? Então, não há uma proteção por conta dessa lei de dados de pessoas jurídicas, né? Então, são dados pessoais das pessoas físicas, né? Então, vamos lá. Inclusive nos meios digitais, então percebam o seguinte: essa proteção ela é feita, seja o meio que produziu esse dado, um meio físico, né? Então pode ser de repente uma ficha, né? Que você fez uma anotação de uma relação de clientes, uma empresa, né? Uma portaria de um condomínio que tem um controle de entrada e saída de pessoas e ali anota, né? Qual o seu nome? Leonardo Gutierrez. Qual o seu RG? Ah, tal. Ah, qual o seu CPF? Eu fui esses dias num condomínio. Tudo bem que o acesso era por meio de carro, né? Mas ali foi me exigida CNH, né? Eles queriam saber se eu tinha CNH. Eles vão anotar o número da CNH, será que pode esse tipo de procedimento, né? Então eles anotam, às vezes num sistema, no computador, ou às vezes num sistema de ficha. Então o que, que a lei está dizendo? Que é a proteção de dados, inclusive nos meios digitais. Então sejam os meios físicos, mas também, logicamente, os meios digitais por pessoa natural, então, ou seja, quem que está recebendo esse dado? É uma pessoa natural, né, uma pessoa física ou pessoa jurídica. Seja essa pessoa jurídica de direito público ou de direito privado. Então, aqui o que o legislador fez? Ele definiu, né, eu vou explicar para vocês lá na frente, o que é dado pessoal, e logicamente eu já estou adiantando que dado pessoal é de pessoa física, e quem é que está recebendo esse dado, né? Quem é que está fazendo o tratamento, que eu vou também ensinar para vocês o que se refere tratamento. Então, quem está fazendo o tratamento, ou seja, quem está recebendo, pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica.
pode ser uma pessoa jurídica de direito público, bem como de direito privado. Então, também os entes públicos devem respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados. Olha que interessante, pessoal. Então, às vezes, algumas pessoas físicas também estão sujeitas à lei geral. Vou explicar como é que funciona, é claro, mas elas estão sujeitas. Ah, eu tenho uma pequena empresa. Pronto, você é pessoa jurídica, você também tem que respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Aí vamos verificar qual que é o objetivo dessa lei, né? Com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, né? Então verifiquem que o foco dessa lei é a proteção de dados, sim, mas da pessoa natural, ou seja, a pessoa física, tá bom? Então, o que eu tenho que ter anotado, professor? A primeira coisa, alguns pontos importantes, né? Então, de quem tem a proteção? Qual que é o dado que goza de proteção? Então, é o dado de pessoa física. Quem é que está sujeito à lei? Pessoa física e pessoa jurídica, seja ela de direito público ou de direito privado, tá certo? Então é isso. Continuando, agora quais são os fundamentos, né? O que fundamenta a criação dessa lei? Qual que é a base para que ela exista, né? Então é respeito à sua privacidade. Então vejam, pessoal, como que nós vivemos hoje na era da informação, a todo momento a nossa privacidade ela é invadida. Então seja você nas redes sociais, mas é uma escolha sua, né? Então eu optei em ter um Instagram e no Instagram eu posto fotos. Às vezes as pessoas postam fotos aleatórias, às vezes a pessoa posta foto profissional e às vezes a pessoa posta foto até inclusive da sua rotina diária, né? Então, mas isso é uma exposição que cabe à sua escolha. O que não pode é você ter a sua privacidade violada por qualquer pessoa que seja, sem que haja um respaldo na lei que nós estamos estudando, né? Então, o que fundamenta essa lei é respeitar a privacidade das pessoas. A autodeterminação informativa, tá certo? A liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião. Então, ou seja, a lei ela não é só para proibir tudo. Então, muitas vezes um cliente me procura e ele fala: "Ah, então eu estou preocupado porque essa lei me proíbe". Na verdade, não é que a lei proíbe, ela cria um regramento. Então, ela faz um controle desses fluxos de informações, do que pode e do que não pode ser feito, para proteger a todos, né? Então, o objetivo não é simplesmente só proibir, né? Mas ela também ela visa, para que você tenha liberdade de expressão, é importante também que se haja responsabilidade, né? Ninguém pode usar da sua liberdade para ferir a liberdade alheia, não é verdade? Então, eu não posso, no meu direito de liberdade, ficar ouvindo música num volume ensurdecedor por madrugada fora, porque aí eu vou atrapalhar quem? Os meus vizinhos, né? Então é uma questão de equilíbrio dessas relações. Então a gente sempre aprende, né? O seu direito termina quando começa o do outro. Então vamos lá, continuando. A inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem é o que fundamenta essa lei. O desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação. Tá? Então, o que acontece, pessoal? Muitas vezes, algumas pessoas não entendem o porquê que quando ela faz um cadastro num joguinho, e é muito comum nas redes sociais, alguns jogos viralizarem, né? Tipo aquele que você envelhece. Ah, como é que eu ficaria se eu fosse um bebê? Como é que eu seria se eu fosse uma mulher? Como é que eu seria se eu fosse um homem? Como é que eu seria se eu tivesse tal cabelo, tal bigode, né? Então você vai lá e faz um termo de aceitação para utilizar um determinado aplicativo ou site. E ali eles já estão coletando alguns dados. E às vezes você sabe, você fala, não, tudo bem, não tem problema. Eles estão tendo acesso à minha câmera, eles estão tendo acesso aos meus contatos, eles estão tendo acesso à minha localização. Eu não me importo com nada disso, porque para mim o que vale é a diversão. E outras pessoas já não, vão falar, pô, peraí, eu tô entrando num aplicativo do qual eles querem que eu tire uma foto para fazer uma análise dessa foto e eles querem ter acesso à minha localização. O que a minha localização tem a ver com a foto? Então, certamente eles estão vendendo esse dado. E aí algumas pessoas pensam, mas isso muda o quê? Poxa, o seu dado hoje é um ativo mega valioso, né? Então as empresas usam esse ativo como uma troca
muito gigante, a ponto de oferecer um serviço gratuito, né, de fazer um tratamento de uma foto, em troca desse dado. Só para você perceber o quão valioso é, porque não precisa nem cobrar pelo aplicativo, porque o seu dado vai cobrir essa utilização, esse desenvolvimento que teve do site. Então, os dados, eles fazem parte de ativos muito importantes das empresas. E o seu principal ativo, né? Sendo que nós estamos falando da sua liberdade, da sua privacidade. Então, portanto, nesse caso, uma política de dados bem gerida, não só pelo poder público, mas pela iniciativa privada, consequentemente, nós vamos ter um desenvolvimento tecnológico e uma inovação, mas de uma maneira sustentável. Né? Continuando, a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor. Então, o que acontece? Esses aspectos aqui, certamente, se vocês já estudaram direito constitucional no aspecto econômico, lá nós temos esses princípios, né? Da livre iniciativa. Então, é claro que o Estado ele tem uma ideia de intervir menos na iniciativa privada, ou seja, você tem a liberdade, se você quiser desenvolver uma atividade econômica, o Estado ele regra essas atividades, mas ele não pode proibir, ele não pode falar, você não pode ter aí um comércio de varejista, um comércio atacadista. Ele não pode proibir. O que ele faz, ele cria uma série de regras que às vezes dificultam, mas você tem a livre iniciativa. O nosso Estado, ele não estabelece. Você só pode fazer tal atividade, você só pode fazer tal atividade, você só pode fazer tal atividade. Isso não é uma característica, né, de um Estado que busca o que nós chamamos aí de capitalismo. Né? A livre concorrência, né? Então, ou seja, nós temos aí como um princípio a não monopolização das atividades, né? Então que haja uma abertura. É claro que isso, né, pessoal, eu estou falando num aspecto teórico, né? A prática, certamente vocês já estão pensando em um monte de objeções àquilo que eu estou apresentando, mas nós estamos trabalhando no campo hipotético, né? E a defesa do consumidor. Então, muitas vezes me perguntam, essa lei vai pegar? Quando na verdade a resposta é, ela já pegou, né? Porque a proteção dos dados, ela tem a ver com uma série de outros fatores. Então, assim como nós temos a proteção do direito do consumidor, o direito à sua privacidade é inerente e os dados estão relacionados. Então, é algo que caminha junto. Então, não há o porquê essa lei ser apenas um ponto aí na nossa história que vai se apagar. Muito pelo contrário, ela agora passa a ter aí a classificação constitucional de direito fundamental e vai ser inserida aí no campo das cláusulas pétreas, né, daquelas que não podem ser alteradas, haja vista aí que tratam de direitos fundamentais, tá? Os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Lembrando, pessoal, que os direitos dessa personalidade, a intimidade, a privacidade, elas estão inseridas, inclusive, na Agenda 2030 da ONU. Então, ou seja, é um conjunto global que visa dar esse tipo de proteção às pessoas. Então, quando a gente pensa nos países altamente conectados e esses países seguindo diretrizes internacionais e um fluxo de relações entre as empresas, entre os países, não dá para um país hoje ficar totalmente fora dessa linha. E o Brasil, logicamente, deve estar e se comprometeu a estar alinhado a essas políticas, por isso que nós temos hoje a Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Então, só para vocês entenderem que isso não é apenas um movimento nosso, mas é um movimento muito maior, tá certo? Agora aqui, eu sempre peço para que vocês façam algumas pausas, né, para que não haja aí um estudo muito rápido, aquela correria toda, e você venha aí deixar de se atentar a alguns pontos importantes. Então, a pergunta que eu faço é, quais são as incidências e os fundamentos da LGPD? Então, aqui seria legal você falar em voz alta, né, você repetir aquilo que eu apresentei para você e, se possível, fazer uns esquemas, né, faça um fluxo que assim fica mais fácil para você enxergar esse conteúdo. Tá? Então, de tempos em tempos, pare e pergunte o que você aprendeu com esse conteúdo, tá certo? Então, vamos dando sequência ao nosso conteúdo. Deixa eu abrir aqui para vocês. Vamos para o próximo item. Então, a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos verificar? A LGPD,
a Lei Geral de Proteção de Dados, aplica-se a qualquer operação de tratamento, que eu vou ensinar para vocês o que é tratamento de dados. Seja essa operação realizada por pessoa natural, que é pessoa física, ou pessoa jurídica. Então, eu já afirmei para vocês e agora eu trago novamente. Então, quem está sujeito à Lei Geral de Proteção de Dados? As pessoas físicas e as pessoas jurídicas, sejam elas de direito público ou de direito privado, independentemente do meio. Eu já expliquei para vocês que pode ser meio digital, pode ser meio físico também. Então, quando você, por exemplo, trabalha numa empresa e você de repente trabalha naquele setor dos recursos humanos, né? E ali alguém passou e perguntou: "Ah, eu posso deixar um currículo aqui?" Aí vocês falaram: "Pode, deixa aqui nessa caixinha, né?" Então ali vocês recebem currículos. Então é muito comum que algumas empresas recebam currículos físicos, né? Então é claro que a boa parte delas usam sistemas ou recebem por e-mail, mas existem empresas que continuam recebendo currículos físicos. Eu mesmo fui a uma loja de roupas e, principalmente na época do Natal, eu me lembro que algumas pessoas estavam com envelopes nas mãos e perguntando, né? Posso deixar um currículo aqui? Aí já tinha até um local específico, né? Pode, né? Geralmente é uma caixinha ali. Pode ir deixando aqui que depois a gerente vai analisar. Até porque eles colocaram uma placa, né? Estamos contratando. Então, é muito comum, tá, pessoal? Não é algo que é isolado, né? A gente não pode pensar que todas as empresas valem-se somente da tecnologia. Então a lei, ela caminha de acordo com a sociedade. E aí ela tem o documento que vai fazer ali a guarda da informação. Ele pode ser físico, ele pode ser digital, ou qualquer outro formato, né, que exista. Então não tem diferença, né? E também, olha que legal, pessoal, também não importa o país, né, do país de sua sede, ou do país onde estejam localizados os dados, né? Então isso também não é relevante. Eu vou explicar para vocês que, logicamente, tem alguns regramentos com relação a esse tema, mas mesmo que essa situação se dê fora do Brasil, pode ser que a lei tenha incidência. Eu vou explicar para vocês como é que funciona, tá? Então, essa é a aplicação da Lei de Proteção de Dados. Percebam que é uma aplicação bem ampla, né? Os únicos dados, então, que não estão protegidos são os dados da pessoa jurídica, mas eu sempre ressalto para os meus clientes, para aqueles que estudam comigo nas minhas palestras, os meus alunos, o seguinte: as pessoas jurídicas, elas não têm a proteção direta da lei, né, da Lei Geral de Proteção de Dados. Elas têm proteções constitucionais, proteções do direito civil, enfim, outras proteções, mas a gente nunca pode esquecer que por detrás de uma pessoa jurídica existem sócios que são pessoas físicas, né? Então esses dados também são protegidos. Então é algo que precisa ter muito cuidado, uma sensibilidade muito grande nessa questão, tá bom? Então, dando sequência, a questão é: quais são os requisitos para a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Que foi o que eu comentei com vocês anteriormente. Se o dado no âmbito do estrangeiro, como é que fica essa relação? Então, eu vou mostrar agora para vocês. O que faz com que essa lei tenha incidência? A operação de tratamento seja realizada no território nacional. Essa é a análise mais básica que a gente pode fazer. Então, eu estou no Brasil, fui a uma empresa, essa empresa pediu os meus dados, então ali há uma relação de proteção. Como é que funciona? Então, é a relação mais básica que eu tenho. Eu entrei num site para fazer um cadastro, para obter um desconto, para fazer um pedido, para fazer uma compra. Ali também há uma questão de proteção de dados. Ok? Então fica muito mais fácil visualizar esse primeiro item. Vamos ver o segundo? A atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou fornecimento de bens ou serviços, ou o tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional. Ok, básico também. Agora aqui, ó, olha que interessante. Os dados pessoais objeto do tratamento tenham sido coletados no território nacional. Então, eu às vezes coletei o dado aqui no território nacional e muitas vezes eu posso abrigar também esse a ter práticas ilícitas, né? Então, eu faço uma captura de dados
guardo num servidor estrangeiro e penso que eu estou fora da obrigação de cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados. Não, na verdade, se o dado foi coletado aqui no território nacional, ainda que ele esteja no estrangeiro, ele está incidente à Lei Geral de Proteção de Dados. É claro que também quem tem essa prática, né, nessa atitude criminosa, certamente não está se preocupando em cumprir a lei, mas aqui eu tenho que explicar para vocês a incidência, tá certo? Continuando, agora aqui eu vou explicar para vocês quando não há a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Então, essa lei não se aplica, tá? Então, isso aqui também é muito importante para a prova, haja vista que muitas pessoas também imaginam que ela tem uma aplicação 100%, quando na verdade existem situações em que não há a aplicação da lei. Quando for realizada por pessoa natural, então você, pessoa física, para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Como assim, professor? O óbvio, né? Então você tem um celular, naturalmente você tem o telefone de algumas pessoas, né? Você tem dados de algumas pessoas, mas você usa esses dados porque você se conecta com essas pessoas, porque são seus amigos, são seus colegas. Então ali às vezes você guarda a data de aniversário, né, para poder mandar umas felicitações, você tem o telefone, por algum motivo você foi, eu peguei uma vez o nome da minha prima e o RG, porque eu fui fazer um cadastro dela numa situação ali de um site, porque eu fui fazer ali um cadastro dela no condomínio onde eu moro, para ela poder ter acesso. Aí eu fiquei preocupado, porque eu tô com o RG da minha prima, né, o número, eu tô infringindo a Lei Geral de Proteção de Dados? Não, né, porque você é uma pessoa física e ficou com esse dado para fins particulares. Né? Você não está desenvolvendo uma atividade econômica. Você não guarda esse dado para fazer uma publicidade, uma oferta de marketing, para ter todo um benefício com relação a essa situação. Então, nesse caso, você não está sujeito à lei de proteção de dados. E dando sequência, vamos para o próximo item. Quando não há incidência da Lei Geral de Proteção de Dados? Quando também essa coleta, esse tratamento de dados for realizado por ato jornalístico ou artístico, né? Então, por exemplo, imaginem só que um determinado jornal esteja fazendo uma cobertura de um evento ou de alguma situação e, logicamente, o jornalista tirou alguma foto, o jornalista às vezes acabou entrevistando uma pessoa, então teve acesso à imagem dessa pessoa, teve acesso a algumas informações. É claro que os jornais eles pedem, né, autorização para veicular aquela imagem, né, isso daí é uma praxe, mas poderia ser questionado se ali um jornal poderia ter dados de pessoas, né, fotos ou algumas situações que possam chegar aí à individualização ou alguma característica, que também eu vou explicar para vocês que isso é um dado, e nesse sentido o legislador teve o cuidado de proteger a imprensa, né, que é muito importante, né, num Estado democrático, que haja uma liberdade de imprensa. Se houvesse uma limitação, poderíamos aí ter um problema, por isso que o Estado optou em tirar a atividade jornalística do devido preceito que nós estamos estudando na Lei Geral de Proteção de Dados. Claro que os jornais, logicamente, não podem fazer o que bem entendem, né? Tem todo um regramento até constitucional, a questão da imagem, a honra, né? Mas é só uma questão de não incidência para fins jornalísticos ou artísticos da proteção de dados. Também para fins acadêmicos, né? Então, às vezes, os estudantes, aqueles que estão fazendo mestrado, doutorado, pós-graduação, graduação, muitas vezes eles fazem coleta de dados para poder fazer pesquisas, estudos. Portanto, o legislador retirou essas atividades da incidência da Lei de Proteção de Dados. Né? Naturalmente, vocês já deveriam ter pensado, né? E a segurança pública, né? As polícias, será que elas podem ter dados? Né? Claro que sim, até porque para fazer essas políticas de segurança, eles possuem um banco de dados altíssimo, né? Naturalmente, você deve ter recordado, né? Uma vez eu fui tirar o RG, né? Tive que deixar a minha digital, então o sistema de segurança pública ele mantém esse grande banco de dados com a finalidade de promover a segurança pública. Então, portanto, não há incidência da Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Para a defesa nacional, que também entra nesse conceito, para a segurança do Estado ou atividades de investigação e repressão de infrações penais. Né? Então, isso aqui
é uma segurança que o Estado tem, né, já que ele precisa ter o controle das pessoas, de dados, de informações. Então, nesse sentido, ele não poderia colocar uma proteção, né, o sigilo existe, é claro, né, a gente não pode confundir as coisas, né, então o Estado ele mantém o sigilo dessas informações, mas ele pode manter a guarda, né, porque é disso que nós estamos falando. Será que a pessoa pode ter a guarda dessas informações? Então aqui nós estamos verificando que sim, porque a lei está dizendo que ela não se aplica para essas atividades. Não quer dizer que o Estado possa divulgar como bem ele entende, é justamente para que ele possa manter as suas políticas conforme aqui estão estabelecidas, né? Então, política de segurança pública, de defesa nacional, de segurança do Estado, ou atividades de investigação ou de repreensão de infrações penais, tá certo? Então, aqui, esse primeiro bloco que nós estamos trabalhando, ele trouxe para vocês pontos importantes, né, para que você pudesse entender a definição dessa lei, aonde há incidência dessa lei, a quem se destina, né, quem está sujeito a essa lei, e assim nós vamos verificar no próximo bloco quais são as outras definições. Então eu vou definir para vocês o que é um dado pessoal, o que é um dado sensível, o que é um operador, o que é um controlador, quais são os agentes de tratamento, o que é a NPD, enfim, eu vou fazer as definições justamente para que vocês possam entender melhor os pontos importantes dessa lei. Espero que vocês estejam gostando desse assunto, porque é um assunto, além de importante para a prova, é importante para a sua prática, né, o seu exercício de cidadania, e conte conosco, logo logo a gente já volta. Um grande abraço, espero vocês na próxima aula. Você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório para a Universidade Federal do Rio Grande. E se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós montamos um curso online. Aliás, não é só um curso, gente. É um combo. É isso mesmo. É um combo para você ser aprovado nesse concurso. Dá uma olhada comigo aqui todas as vantagens que você terá no curso preparatório, tá? Seguinte, ó, vantagens do curso. Você vai ter acesso imediato. Então, comprou o curso, já recebe no seu e-mail os dados de acesso, já começa a navegar com a gente imediatamente. Você também terá acesso ilimitado. Poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser, sem limitação de visualizações. Você também terá teoria e questões comentadas, centenas de questões comentadas pelos nossos professores, o que vai fazer uma diferença muito grande na sua preparação. E também material em PDF das aulas, tá? Nós disponibilizamos os slides dos professores para ter um material aí complementar, tá certo? Só que além do curso online preparatório, você também terá direito às apostilas. As apostilas, material em PDF, separadas por matérias, todos os assuntos do edital em ordem, com teoria e questões comentadas. Gente, cada tópico, cada assunto de determinada matéria, você vai encontrar teoria e questões comentadas, por volta de 10 questões comentadas por assunto, tá? E além disso, também os cadernos de questões, que são questões gabaritadas para você treinar. Milhares de questões à sua disposição, separadas por matéria. Então você vai ter aqui com a gente, ó, o curso online preparatório, mais as apostilas, mais o caderno de questões. O valor normal do curso seria R$ 397 à vista ou 12 vezes de R$ 39,65. Mas calma, você não vai pagar por esse valor. Você vai pagar apenas R$ 247 à vista ou 12 vezes de R$ 24,65, tá? Para você adquirir o curso, você vai fazer o seguinte: abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado para a página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias, beleza? Vai ter um botãozinho lá de comprar no meio, você vai clicar nesse botão, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto. Vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos, porque aqui você vence. Caso tenha alguma dúvida, é só entrar em contato conosco pela nossa central de atendimento WhatsApp, tá aí o número 11 97465 6052. Ou lá na página do curso tem um chat online, é só você digitar suas dúvidas por lá, que um dos nossos consultores vai te atender e vai sanar todas elas, tá certo? Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e a gente se vê dentro da plataforma, tá bom? Então clica no link agora e faça a sua matrícula.
Valeu, grande abraço e até mais.